Neste momento, estamos debatendo o futuro do transporte coletivo com uma polêmica recente, que é o aumento da tarifa de R$ 2,80 para R$ 3,30. Um debate que põe o assunto da tarifa, mas ele é muito maior. Implica na discussão do modelo do transporte coletivo, na qualidade do transporte coletivo, e cai nas mãos do Ministério Público várias cobranças da sociedade e a expectativa, talvez mais do que cobranças, uma expectativa diante do que pode ser feito neste debate. O que a promotora Leila Maria de Oliveira apontou recentemente é o questionamento em relação ao reajuste. Nós estamos aqui no Ministério Público, vamos conversar com a promotora Leila Maria Oliveira. Obrigado por nos receber aqui, promotora. Boa tarde, obrigada a vocês pela oportunidade. Nós temos um diálogo hoje, que a senhora tem insistido nele, que é para discutir a estrutura do sistema. A senhora tem falado sobre isso, parece que as pessoas não estão entendendo, por isso que nós queremos que a senhora explique para a gente por que precisa discutir essa estrutura do sistema. Porque da forma com que está, nós temos que entender, e as leis estão aí para mostrar isso, e o inquérito também, que o modelo que está, quem responde por todo o financiamento do transporte público é o usuário pagante. Infelizmente, ele sustenta o transporte, ele sustenta as gratuidades e ele sustenta a CMTC, ou seja, tudo tem que sair dele. Nós precisamos discutir o modelo de financiamento do transporte coletivo para que o usuário não pague muito e temos que discutir também o modelo dessa gestão do transporte público para que as coisas não sejam tão políticas, mas mais técnicas. Isso é uma coisa que eu venho falando há um ano, desde 2014, e até agora ainda pairam várias dúvidas no ar. Lógico, as gratuidades, todos aqueles que usam o transporte público, eles não têm um poder aquisitivo suficiente para usar um carro. E melhor que se modernize, dê vantagens ao transporte público para que todos os cidadãos, não só quem não pode manter um veículo, mas todo mundo possa andar de transporte público, como nas grandes cidades, nos países desenvolvidos. Por quê? Quando você usa o transporte público lá, significa que o transporte é um transporte bom. Você não polui o meio ambiente, você não gasta as estradas, você não dificulta o andamento de outras pessoas. Então, é necessário se rever o modelo também do transporte público. A senhora disse que foi mal interpretada a questão que envolve as gratuidades e a suspensão. Eu gostaria que a senhora explicasse, por gentileza. A suspensão da gratuidade, quando eu digo a suspensão, é porque, ao elaborar a tarifa do transporte público, a gratuidade faz parte e é um grande percentual que compõe, é um item com grande percentual que compõe a tarifa pública. Em termos de despesa, em torno de R$ 9 milhões por mês, segundo dados do CETRANSP e da CMTC. Isso. Agora, tem que distribuir esses 9 milhões mensais na custa do usuário pagante. Então, o que eu quero é que se suspenda esse item da composição da tarifa. Se tirar da tarifa 9 milhões mês, que é distribuída entre os usuários pagantes, já se baixa bastante a tarifa. E isso é que eu não permito que se continue o usuário pagante pagando por esses 9 milhões, que é de responsabilidade do poder público. No caso, remontando o pacto do ano passado. Remontando ao pacto do ano passado, que não foi cumprido por nenhuma parte. Verdade. Esse pacto tem condições de ser cobrado ou ele é um acordo, apenas um acordo de cavalheiros? Desde o ano passado que eu digo, tanto que eu não participei do pacto, porque o pacto não tem validade jurídica nenhuma. Eu insisti com todo mundo que nós fizéssemos um TAC. A partir do pacto. Com alguns componentes daquele pacto. Só que, já começando, determinando para esse ano,
a rediscussão do modelo do transporte. Só que ninguém quis assinar o TAC porque tem repercussões jurídicas. Quem não cumprisse seria acionado judicialmente, seria obrigado a cumprir. Inclusive, com sequestro de dinheiro das contas públicas para ir para o transporte público. Isso, de certa forma, dificulta agora a iniciativa do Ministério Público no sentido de contestar o reajuste na tarifa? Não, de forma alguma. Nós precisamos, eu venho falando isso há mais de ano, nós precisamos discutir por inteiro o transporte público. A tarifa é apenas um ponto do transporte. Se nós formos todo ano discutir só a tarifa, nós vamos ficar o resto da vida discutindo só a tarifa. Nós precisamos atacar as causas, os pontos aos quais se chega a essa tarifa tão alta. Nós precisamos de um modelo diferente, onde as tarifas possam ser baixas para todo mundo, como em várias outras capitais do mundo. Promotora, a parte financeira e econômica do sistema do transporte coletivo, inclusive a composição do cálculo da tarifa, ainda é um segredo? Bom, eu pedi que a CMTC me mandasse esse documento. Eu não acredito que seja segredo, não, porque, logicamente, eles vão me mandar, eu vou estudar como é, e consta, lá no contrato de concessão, consta a forma para o reajuste. Só que, da forma com que foi feito, 50 centavos ficou muito alto por uma vez só. Não dá para suportar isso. Agora, o caminho não mais, digamos, importante para toda essa polêmica seria um acordo, né, dos entes que participam. Os prefeitos dizem que não têm recursos hoje para subsidiar a tarifa, Paulo Garcia disse claramente, Marquito Vilela também, Misael Oliveira também declarou que não tem recursos, ou seja, nós temos um ambiente de escassez. A senhora acredita nisso? Olha, veja bem, eu acho que quando se faz um planejamento, e o ano passado todos eles prometeram em planejar para poder passar a contribuir a partir desse ano, eu acho que há condições para eles terem condições de contribuir a partir desse ano, inclusive porque eu discuto o modelo de gestão também. E com esse novo modelo, a gente pode criar um fundo exclusivo para manutenção do transporte coletivo, mas não só manutenção do transporte, para melhoria e ampliação. Nós somos uma cidade que nós já precisamos de transporte de massa. Óbvio que o ônibus nunca vai sair de circulação, mas ele vai complementar o transporte de massa do centro da cidade. Agora, em discutindo essa nova gestão, nós precisamos, e eu acho que a sociedade precisa entender isso e cobrar isso, um novo financiamento, uma nova forma de gestão e financiamento para o transporte público, onde vêm recursos da União, recursos do Estado e há vários outros meios, e das prefeituras, e há vários outros meios de nós também adquirirmos recursos para esse fundo, de forma com que não onere os usuários e melhore o transporte público. Além, porque Goiânia cresce muito, então necessita de novas linhas, necessita de uma ampliação e melhoria, porque não se pode andar com um número tão escasso de ônibus a um preço tão alto desses. Vou falar em escassez de ônibus. A senhora acreditou que em torno de 3 mil viagens do ano passado para cá tenham entrado em circulação? Não, não pode ter entrado em circulação porque não vieram ônibus novos. E nós sabemos que alguns ônibus tiveram de ser tirados de circulação. O que o CETRANS me disse é que já tem 90 ônibus em Goiânia, eu não verifiquei em loco, mas que já tem 90 ônibus em Goiânia para entrar em circulação. Então, acredito que a partir da implementação desses novos ônibus, e que estariam chegando mais, aí sim vão ser
colocado em uso essas novas viagens. O processo continua, né? O inquérito está aberto, aliás, inquérito que já está fazendo aniversário, né? Fazendo aniversário de 1 ano. De um ano. De 1 ano. Mas por quê? Não, de 2. 1 ou 2 anos, é? 1 ou 2. Mas por quê? Nesse tempo todo, eu colhi provas, porque para entrar com uma ação, a gente tem que colher provas. Mas o meu intuito não é entrar com a ação, é conseguir um acordo com todos os entes e resolver o problema. Nós precisamos trabalhar todos os entes envolvidos para construir uma solução do transporte público. Ou então eu vou estar velhinha aqui, você aí, e todos os usuários, e discutindo tarifa de transporte público. E a causa não é atacada. Muito bem. Obrigada, senhora. Aqui no Ministério Público, conversamos com a promotora Leila Maria de Oliveira, a convite, inclusive, da promotora, né, para o diálogo. Esperamos que isso possa ter esclarecido para você, ouvinte, as perspectivas colocadas pelo Ministério Público agora. Penso eu, nós convergimos em muitas ideias do que nós temos mostrado de opinião sobre o assunto. É preciso mudar o modelo do transporte coletivo em Goiânia. Isso é fato. Obrigado pela gentileza. Até a próxima oportunidade. Obrigada. Muito obrigada a vocês. E voltaremos em breve com mais informações para você.